Eu vou te falar uma coisa que ninguém fala sobre social media, que é o algoritmo não te cansa. O que te cansa realmente são as pessoas. Sabe aquele cliente que não entende seu trabalho, que fica pedindo pra você refazer a mesma coisa milhões de vezes? Aquela sensação que você tem de que tá sempre devendo algo, o cliente manda mensagem e você já fica assim ansioso pra poder responder. Eu sei porque eu já estive nesse caos, nessa ansiedade. E foi só depois de quebrar muito a cabeça que eu entendi o que realmente importa nessa profissão. Por isso que nesse vídeo eu reuni as 5 coisas que eu gostaria de saber antes de começar pra te poupar o caminho que eu precisei aprender na marra. A minha primeira virada de chave foi entender que eu não era uma fazedora de post. E eu sei, muita gente fala sobre isso, muita gente repete, bate nessa tecla, mas quase ninguém te explica o que isso realmente significa. No começo, eu deixava o feed todo muito bonitinho, eu postava todos os dias, eu tava sempre de olho em como que o algoritmo estava indo, né, as atualizações e tudo mais. E na minha cabeça, isso era o que o social media tinha que fazer. Só que na prática, gente, o trabalho de um social media vai muito, muito além disso. Porque muito mais do que seguir o calendário ou a agenda ali do algoritmo, o social media ele precisa pensar estrategicamente. E estratégia não é só a sequência de tarefa que a gente faz, repete todo dia meio que automático, sabe? Estratégia é entender o porquê de cada post, é saber o objetivo de cada conteúdo. Quando você entende esse porquê, esse objetivo, dificilmente um cliente vai vir e falar assim: você pode refazer o post pra mim, por favor? Não gostei, tem um errinho aqui, tem um errinho ali. Porque você entende o objetivo e você consegue até argumentar pra ele. Então, você entende e o cliente também entende o porquê aquele post vai ao ar. A minha segunda virada de chave foi entender que nem todo cliente vale a pena. Eu sei, essa é meio polêmica, mas eu preciso te falar. No começo, eu aceitava qualquer coisa. Qualquer cliente, qualquer valor, qualquer prazo. Porque também na minha cabeça, quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia crescer. Isso aí parece uma lógica real, mas ela não é tão real assim não, porque isso na verdade é uma grande armadilha. Quando você enche a sua agenda assim, tipo, muito mesmo, você se sobrecarrega e no fim você acaba não tendo tempo para fazer um bom trabalho nem pro cliente e nem para você, que é quando vocês deixam as redes sociais de vocês de lado, que é um grande erro também. Então, eu precisei quebrar a cara para entender que dizer não para alguns clientes também é pensar de forma estratégica. E o melhor disso é que quando eu comecei a recusar esses clientes que também não valorizavam muito o meu trabalho, né, que são aqueles clientes que têm um nível de consciência mais baixo, os clientes certos começaram a aparecer, porque eu comecei a me posicionar de uma forma diferente. O jeito que você se posiciona comunica exatamente o tipo de profissional que você é. E posicionamento não é postar frase bonita, não é o blazer, não é nada disso. É saber o que você aceita e o que você não aceita, o que você entrega e o que você não entrega. E entrando nessa onda de falar sobre valor, de preço, a minha terceira virada de chave foi exatamente sobre valor. Durante muito tempo eu cobrei bem barato. E sei que essa é a realidade de muitos dos social medias que me acompanham e de muita gente que tá começando porque é normal. Mas a gente tem que ter o cuidado em saber qual que é o limite desse cobrar barato, sabe? Até porque esse não é o único jeito de conseguir cliente. Quando você cobra muito abaixo do que você vale, você passa a atrair exatamente o tipo de cliente que não valoriza o que você faz. Aquele que sempre pede desconto, que quer tudo pra ontem, que nunca tá satisfeito, que acha que não tá bom. Tem um efeito colateral, inclusive, que quase ninguém fala sobre, mas eu vou te falar aqui. Quando um cliente desse te indica pra outra pessoa, ele não chega lá e fala assim: ai, contrata fulano porque o trabalho dele é incrível. Não. Ele vai falar: contrata fulano porque ele faz de um jeito legal e é bem baratinho. E aí você começa a ser reconhecido pelo seu preço e não pelo seu trabalho. Então tome muito cuidado com a forma como vocês estão cobrando hoje. Porque se você é um profissional muito bom, o seu preço tem que condizer com isso. A minha quarta virada de chave foi entender que posicionamento digital, o meu posicionamento, é tão importante quanto o posicionamento dos meus clientes. Cara, para de ficar falando que as pessoas elas conseguem mundos e fundos com as redes sociais se a sua rede social está péssima. Se você não cuida do seu próprio perfil do Instagram, por que eu vou acreditar que isso é tão bom? Se fosse tão bom assim, você estaria fazendo também, não é verdade? A grande verdade é que enquanto você se esconde atrás dos stories, do feed, não posta nenhum nem outro, outras pessoas que sabem muito menos que você, que têm uma entrega péssima, estão ganhando muito mais. Mas muito mais mesmo. Simplesmente porque elas decidiram dar a cara a tapa. E quem dá a cara a tapa vence esse jogo. Você já deve ter escutado isso, mas eu vou repetir pra você. Não basta ser bom. As pessoas precisam saber que você é bom. E ninguém vai te validar se você mesmo não fizer isso primeiro. A minha quinta e última virada de chave foi entender que liberdade não é trabalhar em qualquer lugar do mundo. É trabalhar onde eu quiser trabalhar. Eu sei que talvez você também já tenha tido essa mesma ilusão que eu, sabe aquela coisa de trabalhe na praia
eu já tive isso. De, ai, nossa, eu quero muito poder trabalhar na praia. Pode me julgar. Só que, gente, hoje eu entendo que o que eu quero de verdade é ter liberdade pra não trabalhar na praia. Pra aproveitar a praia. Vocês entendem a diferença? Por muito tempo eu associei sucesso àquela imagem de ter vários clientes, uma agenda muito lotada, dinheiro entrando. Isso quando eu trabalhava sozinha. Hoje, como estrutura de agência, é muito mais fácil ter muito mais cliente, porque você vai contratando, outras pessoas vão fazendo, mas como social media sozinho, uma agenda cheia de cliente tira a sua liberdade, não te dá liberdade. Até por isso que a gente chega ali no momento que delegar é a melhor opção. Você precisa ter uma empresa mais estruturada para conseguir fazer isso. Mas o que eu quero que você entenda aqui é a questão da liberdade. Chega uma hora que a gente entende que não adianta ter essa agenda lotada se ela não é bem paga a ponto de me permitir viver. Ficou meio filosófico isso, né? Mas é bem real. Liberdade, para mim, hoje, é poder escolher quem eu vou atender, quanto eu vou cobrar, como que eu vou organizar o meu tempo sem precisar abrir mão da minha saúde, da minha família e principalmente da minha paz, né, da minha saúde mental também. E isso não acontece do dia pra noite, mas precisa ser construído ali, ó, desde o comecinho. Você precisa ir estruturando a sua empresa desde o comecinho para que você tenha essa liberdade de verdade e essa paz também. Então, se eu pudesse resumir tudo isso aqui em uma frase, seria: você não precisa saber de tudo para começar, mas você precisa começar a se enxergar como profissional de verdade para ter resultado. E para que isso aconteça, você precisa estudar os temas certos, buscar os assuntos certos que realmente vão te fazer crescer nessa profissão. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa estudar para se tornar um bom social media. Eu vou te mostrar o que realmente importa, o que é perda de tempo, por onde que você pode começar, mesmo que você esteja iniciando agora do zero. Então, assiste esse próximo vídeo, porque ele é o complemento perfeito para o que a gente conversou aqui agora. Te vejo lá.